Olá pessoal, hoje vou estar gravando mais essa aula para poder disponibilizar para vocês o conteúdo através da aula gravada. E hoje nós vamos falar sobre as situações que justificam a dispensa por justa causa. Nós estamos tendo aula de departamento pessoal e esse é o último assunto que nós vamos considerar sobre desligamento, onde nós vamos abordar as questões relativas à dispensa por justa causa. Nós vamos analisar 14 situações em que uma pessoa pode ser dispensada por justa causa. Esse vai ser o conteúdo da nossa aula. Então vejamos, as situações em que uma pessoa pode ser dispensada por justa causa. Primeira situação é denominado ato de improbidade. O que é ato de improbidade? Ato de improbidade está relacionado a toda ação ou omissão desonesta por parte do empregado. Inclui, por exemplo, um empregado que tem a obrigação de fazer uma coisa e ele não faz essa obrigação e dessa omissão dele resulta em alguma perda financeira por parte da empresa. É o exemplo também de alguém que adultere nota fiscal, alguém que incorra em fraude, que fraude documento pessoal ou documento da empresa, que furte, que roube, Isso é considerado ato de improbidade. Ato de improbidade é toda ação ou omissão desonesta por parte do empregado. Se ele fizer isso, ele pode então ser dispensado por justa causa. A segunda razão ou motivo em que uma pessoa pode ser dispensada por justa causa é incontinência de conduta ou mau procedimento. Incontinência de conduta está relacionada a qualquer tipo de comportamento imoral despedido pelo empregado. Inclui, por exemplo, o uso de equipamentos da empresa para acessar a pornografia, inclui o acesso à pornografia no ambiente de trabalho, inclui também ter relação sexual sozinho ou acompanhado dentro da empresa ou fora da empresa, mas utilizando os recursos da empresa, como por exemplo um carro na empresa. Isso é considerado então incontinência de conduta, Está ligado à pornografia e está ligado à relação sexual dentro da empresa ou fora da empresa, utilizando os recursos da empresa. A nudez também dentro da empresa, nudez proposital, dentro da empresa também pode ser considerado incontinência de conduta, mas é sempre algo ligado à sexualidade, ao sexo e principalmente à pornografia. Pornografia, inclusive, é um dos assuntos que mais ocorrem dentro da esfera da incontinência de conduta. A situação que vem junto com a incontinência de conduta é chamada de mau procedimento. Mau procedimento caracteriza-se por todo e qualquer tipo de comportamento irregular do empregado que vá ferir ou ofender a dignidade de alguém que trabalhe na empresa, e que não se enquadre nos outros casos de dispensa por justa causa. Essa ofensa à dignidade torna a relação de emprego tão onerosa que impossibilita a presença dessa pessoa na empresa. Isso é chamado de mau procedimento. Número 3, negociação habitual. Negociação habitual, o próprio nome já é autoexplicativo. É quando alguém dentro do ambiente de trabalho realiza algum tipo de comércio, que seja concorrente ao comércio da empresa ou qualquer outro tipo de comércio. Alguém dentro da empresa que, por exemplo, venda Natura, Avon, Jequiti, bolo de pote, Romanel, Hermes, Mary Kay, Demilos, picolé, trufa, chocolate, enfim, Se não houver
a autorização do empregador para que essa pessoa possa, no local de trabalho, comercializar essas coisas. Se não houver essa autorização, a pessoa incorre em negociação habitual e pode ser dispensada por justa causa. Interessante destacar aqui que não é apenas isso aconteceu uma única vez. A lei deixa claro que se trata de negociação habitual. Então, para que seja justificado a justa causa, justificável a justa causa, é necessário que esse tipo de comércio ocorra com frequência. Condenação criminal. Condenação criminal também é bem óbvio, né? Uma pessoa que está condenada por prática de algum crime e está presa por conta dessa prática desse crime, ela está impossibilitada de trabalhar, né? Principalmente se for em regime fechado. Se for em regime semiaberto ou aberto, ela até pode continuar trabalhando. Mas nesse caso que eu me refiro aqui, em condenação criminal, é a pessoa que comete um crime e que ela está presa em regime fechado, ou seja, ela está dentro do complexo prisional, está presa, está lá na prisão. Então ela está, né, se recolhendo ao complexo prisional, ela não tem como trabalhar, não tem como ela estar em dois lugares ao mesmo tempo. Diante disso, ela poderá então ser dispensada por justa causa. Imagina a seguinte situação, né? Uma pessoa que está empregada e numa discussão de bar, ela acaba matando uma outra pessoa. Então ela é condenada lá a 15 anos de prisão. E essa pessoa era bancária, por exemplo. Ela vai ser dispensada do banco por condenação criminal, porque ela, por justa causa, inclusive, vai ser dispensada do banco, porque ela não tem como estar no presídio e ao mesmo tempo ir trabalhar, né? É impossível que isso aconteça. Agora, um destaque importante aí dessa questão é que a decisão, ela tem que ser aquilo que é chamado na lei de transitado em julgado, ou seja, não ser mais possível, né, que haja recurso em favor da pessoa. Então, a pessoa foi condenada por um crime que cometeu e não é possível mais que haja um recurso, então ela tem que cumprir a pena dela, presa lá, recolhida ao complexo prisional. Então, a quarta situação, a pessoa que é condenada por prática de crime. A quinta situação, a lei determina como fala sobre desídia. Desídia é a má vontade de trabalhar, né? A pessoa, através do seu comportamento, ela está dizendo que ela não está mais a fim de trabalhar. Tem o elemento objetivo e o elemento subjetivo para poder entendermos a questão da desídia. O elemento objetivo, né, de forma objetiva, como você percebe que uma pessoa não tem mais a intenção de trabalhar? Quando ela falta sem motivo com frequência, quando ela chega atrasado sem motivo com frequência, né? Esse sem motivo que eu me refiro aqui é sem motivo do ponto de vista da lei, de acordo com a lei, aquelas faltas justificadas que nós já estudamos, né? Não sendo aquelas faltas justificadas, qualquer tipo de falta que a pessoa tenha, né, é uma falta sem motivo, e se essa falta sem motivo acontecer com frequência, a pessoa pode ser dispensada por justa causa, debaixo da alegação de desídia, onde ela está demonstrando com seu comportamento que não tem mais interesse de trabalhar. A má produção, a falta de produção, a má vontade também é elementos subjetivos da desídia. É difícil provar isso, não é que você prova a má vontade de alguém, né? É muito difícil conseguir provar isso, né? Agora, o elemento objetivo é mais fácil, porque se alguém falta costumeiramente ou se atrasa costumeiramente, o livro-ponto da empresa é um instrumento importante utilizado, no livro-ponto, né? O registro de ponto, a folha de ponto, relógio de ponto, enfim, né? O controle de frequência, o controle de jornada dessa pessoa, a marcação de ponto, controle de jornada, é um instrumento objetivo importante a ser utilizado para comprovar que a pessoa falta com frequência ou se atrasa com frequência. O atraso ou falta com frequência dá origem à desídia, que por sua vez permite que um empregado seja dispensado por justa causa. Número 6 é embriaguez habitual
ou em serviço. Aquela pessoa que já chega embriagada no local de trabalho, ou ela se embriague no decorrer do trabalho, né? Isso pode acontecer uma vez só, né? Ou pode acontecer com frequência. Então é embriaguez habitual ou em serviço. Porém, né, o entendimento dos tribunais ao longo dos anos vem mudando o parecer deles em relação à possibilidade de dispensa por justa causa em caso de embriaguez habitual ou em serviço. Por que razão? Porque o entendimento é que a embriaguez, quando é habitual, ela tem um fundo patológico, né? Que ela deve ser considerada uma doença. E por essa razão, a empresa, ao invés de dispensar o empregado por justa causa, deve ensejar esforços para poder ajudar. Então, é muito difícil hoje alguém ser dispensado por justa causa debaixo da alegação de embriaguez, né? Até porque o entendimento dos tribunais no que diz respeito à embriaguez mudou, né? Ela é considerada uma doença e ninguém pode ser dispensado por justa causa em razão de uma doença. E o outro empecilho ou impedimento que faz com que uma pessoa seja dispensada por justa causa debaixo da alegação de embriaguez é o fato de que é necessário que se haja prova da embriaguez. E a prova da embriaguez se dá através de exame de sangue ou de bafômetro. E dificilmente o empregado embriagado ele vai se submeter, ele vai querer, né, fazer um exame de sangue, né, ou vai se submeter ao teste de bafômetro. Então dificilmente vai se conseguir provar a embriaguez. Não basta só a pessoa dizer, né? É necessário que a empresa prove que o indivíduo, que o empregado estava embriagado. Essa então foi a sexta situação que justifica a dispensa por justa causa. A sétima situação é violação de segredo da empresa. Violação de segredo da empresa, quando você pega o segredo da empresa e passa para alguém que possa obter, né, algum tipo de vantagem econômica nisso. Por exemplo, você que é casado ou casada, chega em casa e revela, né, conta lá para o seu marido, para a sua esposa, alguma coisa que aconteceu na empresa, isso não é violação do segredo da empresa, porque o seu marido ou esposa, nessa situação, ele não vai auferir nenhum proveito econômico com essa informação. Agora, se você pega uma informação da empresa e revela para um concorrente dela, né, ou para alguém que possa obter algum proveito econômico com essa informação, o ato de você passar esses dados para essa pessoa incorre em violação do segredo da empresa. E a pessoa que faz isso pode ser dispensada por justa causa. A situação mais comum que ocorre nesse caso é, por exemplo, o comércio de banco de dados de uma empresa, né? Sei lá, uma autoescola possui um banco de dados, então um funcionário da autoescola pega esse banco de dados e aí vende para uma outra autoescola, né? Aí sim, né, nós temos violação do segredo da empresa, porque os seus clientes, o banco de dados de clientes, é uma informação importante que uma empresa possui. Então, é o caso mais comum que nós temos aí de violação do segredo da empresa, é o comércio de banco de dados. Inclusive, infelizmente, isso é muito comum. Então, violação do segredo da empresa é a sétima situação em que uma pessoa pode ser dispensada por justa causa. A oitava situação, ela é uma situação dupla, fala sobre duas coisas: ato de indisciplina e ato de insubordinação. Então, indisciplina e insubordinação não são sinônimos, né? São coisas distintas. Embora estejam juntas na lei, né? Fala sobre ato de indisciplina e insubordinação, mas não são sinônimos. Indisciplina é quando o empregado deixa de cumprir uma norma de caráter coletivo. E insubordinação é quando ele deixa de cumprir uma norma de caráter individual. Então, se uma vez uma pessoa deixa de cumprir uma ordem que é dada para ela, né, que ela deveria fazer, apenas ela tinha que fazer, e ela não faz, então isso é ato de insubordinação. E indisciplina é quando a pessoa deixa de fazer uma coisa onde
todos na empresa deveriam fazer. Por exemplo, uma pessoa que é surpreendida fumando no banheiro. Todos sabem que fumar em local fechado é proibido pela nossa legislação, né? E é um comportamento, né? Não fumar em local fechado é um comportamento que todas as pessoas devem ter. E se esse empregado, ele então é surpreendido, é flagrado, fumando no ambiente fechado, por exemplo, fumando dentro do banheiro, ele pode ser dispensado por justa causa, mas nessa questão, não por ato de insubordinação, mas sim por ato de indisciplina, porque ele deixou de cumprir uma norma de caráter coletivo. Insubordinação, quando ele deixa de cumprir uma norma de caráter individual. Abandono de emprego. Abandono de emprego é quando o próprio nome diz que o empregado deixa de aparecer na empresa por pelo menos 30 dias consecutivos. Então, se uma pessoa desapareceu da empresa por 30 dias consecutivos, isso significa que ele não tem mais interesse de trabalhar na empresa. E isso é considerado abandono de emprego. Para que haja abandono de emprego, é necessário 2 requisitos. Primeiro, o primeiro requisito é o empregado demonstrar o interesse de não mais voltar. Como você prova isso? Simples. O segundo requisito é o requisito temporal, que eu já falei, são 30 dias. Então, passou os 30 dias, como que você vai saber se o empregado tem ou não interesse de continuar trabalhando na empresa? Passado 30 dias, lá, o responsável pelo departamento pessoal vai enviar um telegrama para a casa desse empregado, pedindo para que ele retorne ao trabalho em 48 horas, pelo menos, sob pena de ficar caracterizado abandono de emprego. Vai fazer isso com cópia, um telegrama com cópia e aviso de recebimento, para que você possa ter lá a informação de quem recebeu essa informação. Se mesmo depois de ter recebido esse telegrama, o empregado não retorna, isso quer dizer que ele não tem mais interesse de voltar a trabalhar. Então você cumpriu aí com o primeiro requisito, que é manifesto interesse de não retornar ao trabalho. Através do recebimento do telegrama e não atendendo a convocação desse telegrama, o empregado está com esta atitude, informando, deixando claro que não tem interesse de voltar. O segundo requisito, que eu já falei, é o requisito temporal, para que possa configurar a dispensa por justa causa, é necessário que passe um intervalo de 30 dias. Feito isso, tem 30 dias que a pessoa não aparece na empresa e ela não respondeu de forma favorável ao telegrama, ou seja, ela não retornou ao trabalho mesmo depois que tenha recebido o telegrama, ela então poderá ser dispensada por justa causa, debaixo da alegação abandono de emprego. A 10ª situação, ofensa física. Ofensa física é briga, sair na mão, vir de fato, como se costuma dizer. Ofensa física, não é verbal. Verbal nós já vimos lá atrás, quando nós falamos sobre mau procedimento. Eu estou me referindo aqui à ofensa física. E a ofensa física tem 3 situações para nós falarmos sobre ela. É a ofensa física que ocorre do empregado para o seu superior hierárquico, do empregado para outro empregado de mesmo nível hierárquico e do empregado para uma pessoa fora da relação de emprego. Pois bem, se a ofensa física ocorrer de empregado para outro empregado, sendo que é superior hierárquico, ou seja, do empregado para o superior hierárquico, não importa onde a ofensa física ocorra, dentro ou fora da empresa, durante ou fora do horário de trabalho. Se a pessoa fizer, brigar, ofensa física, via de fato, com o seu superior hierárquico, ele será dispensado por justa causa. Agora, se for ofensa física entre pessoas de mesmo nível hierárquico, para que seja considerado
motivo de dispensa por justa causa, essa ofensa física tem que acontecer dentro da empresa, ou se acontecer fora da empresa, né, utilizando os recursos da empresa. Imagina, por exemplo, 2 motoboys que trabalham para uma empresa de encomenda expressa e eles se encontram na rua e brigam na rua, saem no braço na rua. E alguém registra isso através de vídeo ou de foto e verifica-se que durante a briga eles estavam com a moto da empresa, né, identificação da empresa no baú da moto, estavam devidamente uniformizados, lá a roupa deles com a identificação da empresa onde eles trabalham, né? Embora a ofensa física, né, a briga tenha acontecido fora da empresa, mas foi possível identificá-los como empregados daquela empresa, até porque eles estavam em horário de trabalho e utilizando os recursos da empresa, uniforme e moto. Então, nesse caso, eles serão dispensados por justa causa. E a terceira situação, né, que pode ocorrer ofensa física é quando ela se dá com o empregado e uma pessoa alheia à relação de emprego. Por exemplo, entre um empregado e um cliente na empresa. Às vezes acontece, né? E a ofensa física que acontecer entre o empregado e o cliente da empresa, se o empregado for o causador da briga, ele será também dispensado por justa causa. E aí é importante falar sobre a exceção, né? Será dispensado por justa causa aquele que deu origem à ofensa física. Aquele que, por legítima defesa, estava se defendendo da ofensa física, este não será dispensado por justa causa, né? Considerando legítima defesa os critérios exigidos na lei, né? Ela não pode ter que ser moderada, né? Ela não pode ser a legítima defesa, ela não pode ser superior à ofensa, né? Enfim, cumprindo os requisitos da lei quanto à legítima defesa, a pessoa que estava se defendendo, esta não será dispensada por justa causa, não. Agora, a pessoa que causou a ofensa, que deu origem à ofensa física, essa será dispensada por justa causa. São as 3 situações que nós podemos enquadrar aí na questão da ofensa física. Essa, portanto, é a 10ª situação que uma pessoa pode ser dispensada por justa causa. Avançando. Lesões à honra e à boa fama. Aqui nós estamos falando de ofensa verbal. Alguém que é alvo de xingamentos, de palavrões dentro da empresa, ou aquela pessoa que é apelidada, né? Apelido de mau gosto na empresa, né? A pessoa que faz isso, que causa isso, ela pode também ser dispensada por justa causa. Pense, por exemplo, no bullying. Todas as situações que explicam o bullying, se essas situações que explicam o bullying também ocorrerem no ambiente de trabalho, a pessoa também será, o causador disso também será dispensado por justa causa. É importante que o bullying ele está restrito ao ambiente escolar, mas as situações que justificam o bullying, se essas mesmas situações acontecerem dentro da empresa, nós não chamamos de bullying, nós chamamos de mobbing. Então, mobbing é o bullying, por assim dizer, que ocorre não no ambiente escolar, mas sim no ambiente de trabalho, né? E a pessoa que causa isso, ela também pode ser dispensada por justa causa debaixo do tema, né? Debaixo da justificativa, lesões à honra e à boa fama. Jogos de azar. Jogo de azar é aquele jogo onde ganhar ou perder depende exclusivamente da sorte. Importante destacar aqui que uma pessoa só será dispensada por justa causa debaixo da alegação jogos de azar se o jogo valer dinheiro. O que é mais comum, né? São as apostas e os bolões. Apostas e bolões dentro da empresa, aquele que participa disso também poderá ser dispensado por justa causa, né? Aí você lembra de rifa, né? Dentro da empresa, apostas, bolões, né? Muito comum
quando tem campeonato brasileiro, né, fazerem aí os jogos com o Cartola, e aí fazerem ligas e apostarem dinheiro nesses jogos, né? E aí, havendo aposta, né, havendo rifas, né, e a pessoa participando disso, ela pode ser dispensada por justa causa, debaixo da alegação jogos de azar. A 13ª situação é atos atentatórios à segurança nacional, né? Por exemplo, o terrorista, né? Identificado o terrorista, ele poderá ser dispensado por justa causa. É uma situação pouco difícil de ser encontrada no dia a dia, mas como está descrito na lei, eu vou apresentar para vocês também. E a última situação, que foi inserida pela reforma trabalhista em 2017, é quando a pessoa perde a habilitação essencial para o exercício da profissão, por culpa exclusivamente dela. É o médico, por exemplo, que perde a sua habilitação para clinicar por culpa dele, ou o motorista que perde a sua habilitação para dirigir por culpa dele, ou o operador de empilhadeira que perde a sua habilitação para manusear aquele equipamento por culpa dele. Então, nesse caso, poderá ser dispensado por justa causa em razão de perda de habilitação essencial para o exercício da profissão. Agora que nós já vimos as 14 situações em que uma pessoa pode ser dispensada por justa causa, nós precisamos analisar os critérios em que uma pessoa é dispensada por justa causa. Pois bem, identificada a situação, para que possa haver dispensa por justa causa, é necessário que haja razoabilidade. Razoabilidade significa que é necessário que seja proporcional o ato praticado pelo empregado e a medida disciplinar adotada. Ela tem que ser na mesma medida. O ato praticado pelo empregado tem que ser tão grave que justifique a dispensa por justa causa. Isso tem que ser razoável, proporcional. A medida disciplinar nunca pode ser maior do que o ato praticado pelo empregado. Tem que ser da mesma gravidade. Esse é o primeiro requisito, chamado proporcionalidade ou razoabilidade na aplicação da justa causa. O outro requisito é a questão da aplicação imediata. Não se pode aplicar a justa causa depois de muito tempo. Entende-se que o prazo de 30 dias é um prazo razoável para se apurar falta grave. Então, se uma pessoa, um empregado, ele cometeu algum fato desse que nós citamos agora, que justifique a dispensa por justa causa, a jurisprudência tem entendido que 30 dias é um prazo razoável para que seja apurado a falta grave. Havendo falta grave, poderá o empregado ser dispensado por justa causa. Falta grave é qualquer uma dessas 14 situações que nós analisamos. A terceira questão é a tipicidade. Significa dizer que a pessoa só poderá ser dispensada por justa causa se ela praticar alguma dessas 14 situações que nós falamos aqui, se a prática dela, se a conduta dela for enquadrada em uma dessas 14 situações que nós analisamos. Isso significa dizer que o empregador não pode inventar dispensa por justa causa. Só poderá o empregado ser dispensado por justa causa nessas 14 situações que nós analisamos. A conduta do empregado tem que estar inserida em uma dessas 14 situações que nós vimos aqui. Muito bem, pessoal, esse é o conteúdo sobre dispensa por justa causa. Eu vou também disponibilizar para vocês um PDF com todo o conteúdo, para que ninguém saia prejudicado e não seja necessário anotar palavra por palavra do que eu estou falando. Eu vou também, junto com o link da aula, disponibilizar para vocês um PDF para que vocês possam ter acesso ao conteúdo. No mais, eu fico por aqui. Um abração, poder estar me comunicando com vocês.
uma satisfação enorme e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!